agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos passar agora para o momento missionário. Irmã Alana. Meus irmãos, a notícia missionária deste domingo refere-se ao país do Quênia, que é tratando sobre crianças que deixam de ir à escola devido à perseguição. No nordeste do Quênia, muitos pais não enviaram os filhos para a escola nesta semana. O governo queniano impôs toque de recolher na região da costa de Lamu, após ataques de supostos grupos de extremistas islâmicos. 7 pessoas morreram nos ataques de domingo e segunda-feira. Ainda há dúvidas sobre a responsabilidade pelos ataques que atingiram algumas aldeias próximas a Lamu. Essa região do Quênia faz fronteira com as áreas de Somália, onde o Al-Shabaab está ativo. Muitas vezes as milícias cruzam a fronteira para causar estragos no Quênia, mas também há gangues criminosas ativas na área. Em Uidu, 6 pessoas foram encontradas mortas e várias cabanas incendiadas. O ataque parece ser de extremistas islâmicos alinhados ao Al-Shabaab e apresenta características cruéis de terroristas islâmicos. Uma vítima foi decapitada, outra foi esquartejada até a morte e outras 4 foram queimadas vivas nas cabanas. Na aldeia Indi, um homem de 62 anos foi assassinado e 3 casas foram incendiadas. Na segunda-feira, não havia crianças nas 2 escolas locais. Alguns professores tentaram convencer os pais de que era seguro mandar os filhos para a escola. No dia seguinte, 25 dos 300 alunos apareceram. No Quênia, extremistas islâmicos algumas vezes atacam escolas. Eles alegam que as escolas têm como base princípios ocidentais anti-islâmicos. Por isso, muitos pais temem que gangues criminosas ataquem escolas e matem ou sequestrem as crianças. Essa é uma realidade terrível que tem cercado aquele povo. E justamente por esse movimento extremista islâmico, que é um dos principais movimentos que perseguem a fé cristã na África e em alguns outros países do Oriente. Então nós vamos clamar nesse momento, meus irmãos, por alguns desses motivos que foram aqui expostos, para que o governo do Quênia busque e identifique os criminosos responsáveis pelos ataques. Vamos interceder para que os pais tenham segurança em enviar os filhos de volta à escola, para que as autoridades do país sejam alcançadas pelo amor de Jesus e pelo fim da perseguição de extremistas islâmicos aos cristãos, que tem incomodado o nordeste do Quênia por tantos anos. Então vamos orar, meus irmãos, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E Ele pode também edificar a nossa fé por meio dessas coisas que estão ocorrendo. E talvez, e por que não, né, nos preparar para o que possa vir à frente. Então, oremos. Querido Senhor, nós apresentamos essas causas aqui expostas, meu Pai. Essas notícias que têm chegado até nós, muitas vezes nos causam aflição e angústia. Quanto mais para aqueles que estão no terreno, vivendo de perto, sendo vítimas, meu Pai, dessas perseguições. Meu Deus, mas nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Nós sabemos, meu Pai, que tudo isso está debaixo das suas potentes mãos. E te rogamos, meu Pai, intercedemos por este povo que tem sofrido, que tem se angustiado, que tem vivido dias com certeza de muita aflição. Que o Senhor possa ser com cada um deles, fortalecendo-lhes, meu Pai, o coração, ajudando-os, meu Pai, a enfrentar essa perseguição, a enfrentar a inconstância da situação, do cenário em que vivem. Que esses pais possam ter a segurança de enviar seus filhos para a escola, mas não uma confiança baseada em cenários, uma confiança baseada no Teu poder, na Tua pessoa, Senhor. Que o Senhor mesmo possa tocar o coração daqueles que perseguem esses grupos, essas comunidades, e converter aqueles que tanto têm afligido a fé cristã, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus, daquele povo. Que o Senhor possa derramar graça, graça sobre graça no coração de cada um, perseguidores e perseguidos.
a fim de que possam glorificar o Teu nome, por meio de tudo isso que eles têm passado, Senhor. Que o Senhor possa se compadecer das crianças, que o Senhor tire delas todo o temor, toda a aflição, toda a tristeza, Senhor. Também dessas famílias, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja. A Sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E nós cremos, Pai, nessa palavra, nós cremos nesta promessa. E sabemos que o Senhor mesmo tem nos conduzido, mas o Senhor é o noivo, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que diz que não devemos temer, porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, meu Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Que a esperança seja vivificada naqueles corações e também nos nossos. Que não nos cansemos, Pai, de interceder e de orar por essas vidas, apresentando-as ao Senhor. E também, Pai, que nós, como igreja brasileira, possamos estar atentos a tantos outros ataques que sutilmente vêm invadindo, Pai. O nosso povo vem invadindo a doutrina, meu Pai. Que o Senhor possa nos manter alertas, vigilantes e que possamos enfrentar com fé, enfrentar com boa doutrina, com boa teologia, Pai. Firmando a nossa confiança no Senhor, na Tua palavra, pura e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te oramos, te pedimos e desde já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Sempre, meu Senhor, eu vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Se andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me disse ou não, eu não desisto, eu não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. E nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me disse ou não, eu não desisto, eu não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração,
é ter a vida no altar, é ver a chama acender e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Amém, glória a Deus. Neste momento vamos convidar o reverendo Darlan, que trará a mensagem de reflexão nesta manhã. Alô, som, chegou, desentupiu. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Bom estar de volta aqui com os irmãos. A gente já estava com saudade, mesmo que por poucos dias a gente teve esse recesso. Esse ano a gente decidiu não tirar férias inteiras, até porque Isaías está trabalhando, né? Aí eu não posso fazer inveja a ela, ela trabalhando e eu de férias. A gente teve um recesso curto. Fico feliz em rever os irmãos e também ver que os irmãos estão com o desejo de algumas coisas continuarem, né? Muita gente perguntando sobre a classe de casais. Isso é tão bom, né? Classe de casais deu tão certo, é tão abençoadora que faz falta, né? Quando a gente não tem. E às vezes, quando eu ouço o nosso Ministério de Música tocando e cantando, eu fico desejando que todo mundo tocasse um pouquinho algum instrumento, só para entender o que é que se passa aqui, que tivesse contato com o canto também, porque Deus tem nos abençoado muito. Ore pelo nosso Ministério de Música, viu? Porque é alvo de muito ataque. A gente tem músicos aqui excelentes, e talvez você pense que o sujeito da bateria esteja só batendo uns pauzinhos ali, mas não é, né? Tem tempos e contratempos, viradas, tem muito detalhe, né? Tirar um som dali. Você vê um tecladista tocando. Nosso tecladista é um maestro, é um monstro esse sujeito, né? É somente a execução, é a escolha dos timbres, né? Dos registros. Não é somente fazer uma magiquinha no dedo, né? A gente tem um contrabaixista que está evoluindo e tocando muito bom. E o nosso vocal é estrogonófico. Muito bom. E tem chegando gente nova para somar, para acrescentar no nosso Ministério de Música, mas é tão bem executado, tão bem feito, que eu gostaria que a gente percebesse isso, porque às vezes a gente não usufrui na intensidade daquilo que se nos é dado, mas a gente tem uma qualidade muito boa, a gente tem música de excelência aqui na nossa igreja e queria que a gente louvasse a Deus pela vida deles. Queridos, vamos abrir por favor nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinda. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde,
fez a mesma coisa. Saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar. Pai, que o Senhor fale na nossa vida, no nosso coração, nesta manhã, quando temos a Tua palavra aberta diante de nós, que possamos entender a Tua Santa Escritura conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade, em fidelidade ao que foi escrito aqui nesse texto sagrado. Dá-nos aplicações benfazejas, transformadoras. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Em uma ocasião, um certo jogador de futebol fez um comentário que ficou no nosso imaginário, no imaginário do povo brasileiro. Trata-se de Romário, né? Quando era jogador e não gostava muito de treinar, e chegou um técnico novo e querendo mudar as regras do time que ele já estava acostumado a fazer, né? A lidar. E ele disse em relação àquele técnico: entrou agora no ônibus e já quer ir sentado aí na janela, né? Para dizer que tem gente que chega por último e já tem alguns privilégios. Às vezes essa filosofia de vida, de perceber os outros, atinge também a nossa igreja, atinge aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, gente que está no seio da igreja há mais tempo e não admite que os que chegam depois galguem posições que eles próprios julguem posições de destaque. Às vezes nem é só pedreira. O sujeito nunca quis, nunca se aventurou a fazer, nunca se destinou, nunca se propôs, mas quando alguém está fazendo, ele diz: olha, chegou agora e já está em destaque, chegou agora no ônibus, não quer nem ir de pé, quer ir sentado e além de tudo quer ir na janela. Só quem morou em Salvador, Recife, né, sabe o privilégio que é isso, ônibus lotado, no calor daquele, você ir na janela. No meu tempo não tinha ar-condicionado em Recife, era janela mesmo, né, para ver se a gente se refrescava um pouquinho. O contexto no qual esse enredo faz parte, está inserido, é muito interessante, já que o Senhor resolve dar uma lição para os seus discípulos, para aquelas pessoas ali, através de um recurso pedagógico que ele usava muito, que eram as parábolas. As parábolas, elas chamavam muita atenção de quem ouvia e ajudava o mestre a fixar uma ideia, a trazer com mais clareza o moral da história, a trazer à lembrança aquele princípio que estava sendo ensinado. Jesus usa mais uma vez esta parábola, e eu sou daqueles que acreditam que todas as parábolas de Jesus não são fruto de invencionice, mas da observação real dele, de coisas de fato acontecidas, não criadas, não ilusórias, não inventadas, mas de coisas testemunhadas
por ele ou sabidas pela tradição oral tão conhecida pelos judeus, especialmente pela mãe judia que ensinava ao filho a questão da espiritualidade deles. E Jesus, nesse episódio, ele vem depois, como é interessante, depois do seu diálogo com o jovem rico, chega para ele e pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, e sai triste porque não consegue se desvencilhar do que tinha e de como era. Essa parábola, ela vem entre dois episódios, não é, no qual Jesus trata sobre o reino de Deus. E aqui está mais uma que ele vai tratar sobre o reino de Deus. Ou seja, para herdar o reino de Deus, tem que algumas coisas serem feitas, não é? Para viver no reino de Deus, a gente tem que entender algumas coisas do reino de Deus. Tem gente que está na igreja, mas que eles me perdoem a sinceridade, nunca entenderam o Evangelho. Às vezes está na igreja, mas pensa que a igreja é um clube social bíblico dominical. Isso, e que o dízimo é a mensalidade. Não entenderam nada. Acham que o bom da igreja é o destaque. Acham que a diferença entre o pregador e o zelador, não é? Acham que há posições, há ambientes e há serviços de destaque. E o reino de Deus não se dá assim. O reino de Deus, ele é vivenciado por aquele que o próprio Jesus estabelece e propõe. Nessa manhã eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte tema, queridos: chamados à seara para agradar ao nosso Senhor. A gente é chamado para o trabalho, mas para agradar a Deus. Antes de qualquer coisa, agradar a Deus. E geralmente quando a gente pensa assim, né, eu sou chamado para o trabalho para agradar a Deus, a gente já pensa numa postura de rebeldia. Não estou nem aí para um pastor, não estou nem aí para o presbítero, para o superintendente da escola dominical, para o líder do ministério de louvor. Mas a ideia é muito mais profunda do que isso, é muito mais ulterior. Essa ideia aqui diz respeito a que no reino de Deus, quem deve ser agradado é Deus e não eu. Eu devo querer agradar mais a Deus do que a mim mesmo. O culto que eu presto é culto para Deus e não para mim. Eu não sou consumidor de culto. Eu não estou na igreja, eu não estou no reino de Deus para buscar aquilo que me é confortável, o que me é atraente. Deus é o dono da seara e é Ele que tem que ser agradado. E pelo contexto aqui, a ideia não é ser agradar o dono das terras ou a Deus, não, porque Deus era representado aqui pelo dono da terra, era servir buscando agradar a si mesmo, buscando a visão da sua própria justiça. Há 3 lições que Jesus nos dá nessa parábola. A primeira lição é que há trabalho para todos no reino de Deus. Todos, se cada um quiser trabalhar, tem o que fazer, e ainda falta. No reino de Deus tem muita coisa para ser feita. Nessa parábola Jesus ensina que o reino de Deus não é um espaço vivencial para a inércia, para o ócio, de jeito nenhum. É um espaço para o labor. A gente é chamado para trabalhar. Ele chama o reino de vinha, de campo, de parreiral. E aqui o significado é que há sempre o que fazer. Quem sabe o que é isso, né? Quem trabalha, nossa irmã está de vez em quando vai visitar alguns parreirais. Quem trabalha lá, ela não, que é de escritório, chique. Mas quem trabalha no parreiral tem que estar podando, tem que estar adubando, tem que estar colhendo. Não tem um período que não tem o que fazer. É muito serviço. E o reino de Deus é chamado como uma vinha, como um parreiral, nos conclamando a que há sempre o que fazer, porque o reino de Deus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Deus nos contrata para trabalho, não é para ser auditório, né? Não existe o dom de lustrar cadeira, lustrar banco, não existe.
A gente é chamado para o labor. Outra verdade que Cristo nos ensina é que Ele não quer ninguém desocupado. Parece dar uma agonia no Senhor em ver gente desocupada, porque o servo que vai em nome do dono da terra diz assim: por que vocês não estão trabalhando? E ele pergunta isso algumas vezes, dá uma agonia de ver gente parada. Deus quer, pastor, o bispo, o arcebispo Dom Paulo Garcia, diz que crente é como um peão, ele tem que ficar rodando. Quando o peão deixa de rodar, o que é que acontece? Potof, ele cai. O crente tem que estar trabalhando, tem que estar rodando, não é? E Jesus está conclamando as pessoas a trabalhar no seu reino. Ele diz que a gente não deve enfrentar a vida com ócio. Versículo 6: porque vocês estão aqui sem fazer nada? Que isso reverbere às vezes no nosso coração, na nossa mente, na nossa interioridade. Tem gente que está sem fazer nada. É muito engraçado isso, mas é engraçado mesmo, quem vê de fora se acostuma a não fazer nada e reclama, sabe o que, queridos? Que não tem oportunidade e fica pagando de vítima, né? De coitadinho, eu não tenho oportunidade, fulano ocupa meu espaço, né? Eu não faço nada. Aquele casal ali chegou e já disse: pastor, o que é que tem para fazer? Me escala, me bote, não é? Em hospital, em penitenciária. É só pedreira que eles pediram, viu? Pediram nada bom não. Mas tem gente que está parado e diz assim: eu não faço nada porque o conselho não me deu oportunidade, né? Se bem, viu, queridos, também que tem gente que é o seguinte: vir para a igreja e assistir culto já é um serviço. Não é isso, não é disso que eu estou falando, não. Se você vem para a igreja e assiste o culto, é um serviço prestado a Deus. Não é que todo mundo tem que estar, né, trocando lâmpada, né? Todo mundo tem que ser um Adriano, correndo, ajeitando lâmpada, ligando o som, ligando câmera, né? Rodando para aqui, para ali, no computador. O Adriano é o Superman aqui da igreja, faz milagre. Todo mundo tem que ser assim, não. Mas se o sujeito vem, ou a sujeita, né, vem para a igreja, ele não trabalha muito, mas ele presta um serviço de culto a Deus, ele não dá trabalho, já é uma bênção. Se ele vem, é um crente, sabe, genuíno, fiel, já é uma bênção. Se ele não der trabalho, ele já está trabalhando, já está bom demais para o reino de Deus. O que ele não pode é criticar a bênção que Deus dá a outros em detrimento dele, que ele acha que é em detrimento dele. Essa é a postura do reino de Deus. Não é que, sabe, porque o encarregado, ele tem um serviço diferente dos outros. Ele tem que contratar e pagar. Não é tudo que é igual, não. Alguns chegaram por último, pegaram só de 5 horas da tarde até a hora de largar. Não tem a obrigação de todo mundo fazer a mesma coisa, sabe, os mesmos serviços. Não é isso, não. O reino de Deus é feito em diversidade também. Mas há uma coisa interessantíssima aqui também, que é o recrutamento para o reino de Deus, para a vinha. Quem recruta, quem chama para o trabalho, quem chama para a obra é o próprio Deus. É Deus que recruta cada um de nós para a sua obra. Toda a parábola ensina que é o Senhor da vinha quem chama, quem contrata. O administrador vai fazer o pagamento no final, mas quem chama é Ele. É Deus quem chama, é Ele quem contrata, é Ele quem percebe, é Ele quem busca, não é? E ainda mais na maneira de a gente ver o Evangelho, na soberania de Deus, é sempre Deus quem toma a iniciativa, é Ele quem atrai, é Ele que vem, é Ele que traz, é Deus quem faz isso. Não importa o tempo, não importa a situação, mas é Deus. A gente tem que ter essa convicção. Quando o trabalho for difícil, quando a obra estiver pesada, a gente tem que lembrar: foi Deus que me chamou, sabe? E a igreja de Deus confirma muita coisa. Um chamado ministerial, seja para o presbitério, para ser presbítero, seja para o diaconato, seja para outros ministérios que a igreja tem. A igreja atesta isso, sabia, né? A igreja identifica as pessoas. Deus trabalha assim, ela usa a igreja para mostrar: olha, por aqui mesmo, essa pessoa se destaca nisso. Ninguém desce de paraquedas,
O convívio, a comunhão dos santos também é um indicador para aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas é Deus quem nos chama. E quando a obra for difícil, quando o tempo estiver mais duro, que a gente lembre disso, foi Deus que nos chamou. Lembre que as adversidades nos afazeres faz parte do reino de Deus. O próprio Jesus também teve e enfrentou isso, mas ele tinha uma convicção que ele veio em nome de Deus. Essa é a nossa convicção também. Aos que plantam, aos que cuidam, aos que colhem, aos que lideram, mas tudo amando do Senhor da seara. É Deus quem nos conclama para a sua obra. Mas a segunda lição dessa realidade de que nós somos chamados a seara para agradar o nosso Deus é que não há espaço para murmuração no reino de Deus. Murmurar é alguma coisa absolutamente diabólica, porque é alguma coisa contagiante. Tem irmão que não está notando nada da igreja, aí chega um do lado dele e diz: rapaz, pronto. Aí diz assim: eu não estou criticando não estou fofocando não, eu estou comentando. Pronto, já sabe, né? Aí despeja o veneno, e a murmuração sai contagiando gente que nunca nem notou nada. Rapaz, você percebeu que aquela luz está queimada? A gente vem há 3 anos e nunca via, porque as outras estavam dando conta. Mas quando um diz está queimada, e geralmente a gente encontra um culpado para isso. Está queimado, é porque é Pablo, que ele tem a altura de com a mão lá pegar e tirar, e não fez isso, então a culpa é dele. É um problema a murmuração e achar culpa e culpados. O texto mostra claramente que a maneira de Deus abençoar os trabalhadores na vinha tem a ver com a justiça dele e não com a nossa, com a visão dele e não com a nossa. Ele dá a cada um segundo o que ele próprio quis dar de trabalho. Versículo 13 fala isso. Ele vai chamando nos horários que ele quer, quem ele quer. No reino de Deus não há uma lógica humana de relação de causa e efeito. Isso é muito nosso. Causa e efeito. Se for amigo da liderança, tem funções, né? Se não for chegado, não tem. Se for alguém que tenha 30 anos de igreja, você sabe, é a causa, e o efeito é ter a função. Às vezes a pessoa não tem nem dom. Eu vivo falando disso, que eu gosto muito de ministérios. Porque ministério, o que é que a gente faz com o ministério? A gente encontra o seguinte: as pessoas certas, no lugar certo, pelas razões certas, com o propósito certo. Aí, digamos que tem umas irmãs que gostam de visitar. Nossa irmã Mônica é a líder do Ministério de Visitação. Quem gosta de visitar vai procurar Mônica. Eu queria fazer parte desse ministério porque eu amo visitar. Aí vem outro, se junta ali 3, 4, 5, 12 pessoas. 12 é um número simbólico, né? Não é G12 não, viu? 12 pessoas sob a liderança de Mônica para visitação. Vai ser muito mais fácil, porque todo mundo tem a mesma paixão, a mesma vontade, o mesmo desejo. Aí, pessoas que não podem ver alguém com dificuldades, procure nossa irmã Tereza e Narcisa para o Ministério de Ação Social. Pessoas que têm a mesma vontade, o mesmo desejo. Aí vai ali e se enturma e trabalha. Ministério de louvor, quem gosta de cantar, de tocar, ou de trabalhar com a mídia de louvor, procura o irmão Mário Jorge, é o líder do Ministério de Louvor. A coisa vai dando certo. Agora, quando eu crio uma sociedade, seja lá qual for, e elejo um presidente para essa sociedade, mas eu não sei se nem ele tem dom para a presidência, porque a presidência é um dom, a liderança é um dom. Aí a gente bota a pessoa vai sofrer, vai fazer sofrer, não vai andar, não é? E eu não estou dizendo que não é para ter não, essas coisas não, é para ter, é assim que é assim que será. Mas o modelo bíblico tem a ver com dons e ministérios, é isso que está na Escritura, dom e ministério. Na Escritura não tem nada que seja assim, separado por idade, né, faixa etária e sexo, homem para um lado, mulher por outro, só adolescentes para aqui, só jovem para acolá. Não tem isso na Bíblia, minha gente, não tem isso na Bíblia. Isso é coisa nossa, dá certo, tem dado, enquanto der certo,
não é? Na igreja presbiteriana tem a sociedade doméstica, amém, aleluia, graças a Deus, mas o modelo bíblico, sabe, é de ministério. Então uma coisa não tem que ser excludente da outra. A gente tem que ter a sociedade doméstica, tem sim. A gente pode ter os ministérios que são mais leves, que trabalham sem ata, né? Sem reunião, sem per capita, né? O que é que tem mais? É o pessoal da SAF aí que está aí para me ajudar. Sem plenária, sem o que mais? Sem, sei lá, sem mote, sem um bocado de coisa. Mais leve. As coisas podem andar umas com as outras. Uma igreja sem SAF é esquisito, né? Tem que ter uma SAFzinha. SAF é uma bênção. Mas na igreja tem que ter ministérios também. E o pessoal da SAF não deveria criticar os ministérios. Nem o ministério deveria criticar o pessoal da SAF, da UPH, da UCP, da UPA. Devemos conviver juntos. Quem chegou antes ou quem chegou depois. O pessoal do ministério chegou antes, viu? Porque é bíblico, é mais antigo. Então a gente não pode criticar quem chegou depois. As sociedades domésticas, elas são bem-vindas. As sociedades internas são bem-vindas, em nome de Jesus. Mas no reino de Deus não há espaço para murmuração, para a UCP ficar criticando o ministério infantil. Já pensou? Às vezes a gente confunde uma coisa. Por exemplo, de manhã, a classe dos jovens é a classe de escola dominical dos jovens. Isso não é a união de jovens, de mocidade da igreja. O CP é um ministério infantil, geralmente funciona à noite. O departamento infantil é um órgão ligado à escola dominical. A gente confunde tudo, né? Faz uma misturada em o que é classe, o que é ministério. E geralmente quando isso acontece há uma confusãozinha. E a murmuração começa a acontecer. Não há espaço. O Senhor pergunta àquele povo ali: eu não contratei você, não foi para isso, eu não acordei, não foi tanto para lhe pagar. A justiça de Deus não é a nossa. A maneira de olhar, sabe, as coisas acontecendo de Deus não é a nossa. E a justiça é a dele. E a gente deveria, queridos, se alegrar. Quando o irmão chegou mais novo, mas está sendo usado por Deus, a gente deveria se alegrar por ele. Ficar grato por Deus estar usando ele. E não criticar. Há uma historinha que é o seguinte: uma ovelhinha chegou, uma ovelha animal mesmo, chegou no rebanho nova, perdida de outro rebanho, desgarrada, entrou ali. Disseram: venha. Ela entrou. E aí ela foi comer uma graminha, que era o trabalho dela, né? E quando chegou aqui, disseram: não, aqui é o Ministério de Ação Social, vai procurar outra coisa para fazer. Aí ela foi para outro canto: não, aqui é o Ministério de Visitação, vai para outro canto. Chegou no lugar, aqui é a SAF, você não teve reunião plenária para lhe receber ainda, você não vá não, a gente não votou, vá para outro canto. Aí chegou no PH: você nem homem é, ovelha, vai para outro canto. Ela deixou o PH. Aí rodou tudo que tinha naquele rebanho, não achou o que fazer, e tinha uma grama seca, morrendo já, amarela. Ela foi comer aquela ali, coitada, aquela bucha. E aí todo mundo se reuniu e disse assim: olha para aí, chegou agora e já está trabalhando errado, já está fazendo errado. Mas a pobrezinha foi empurrada para aquilo ali. Murmuração. No reino de Deus não há espaço para murmurar. Ao invés de murmurar, a gente devia trabalhar junto. A gente devia olhar a nossa volta. Ao invés de ter indignação, a gente sentir alegria pelas bênçãos que Deus está dando a cada um dos irmãos à nossa volta. Se alegrar, sabe, com o fato de Deus estar usando aquela pessoa. E finalmente, queridos, a terceira e última lição deste fato de sermos chamados à seara para agradar o Senhor, o nosso Senhor, é que há recompensa para todos no reino de Deus. Há um equívoco naqueles trabalhadores, que eles acharam que a recompensa foi menor. Isso não existe no reino de Deus, existe no nosso. Hoje é uma discussão, né, aí na ala feminista, de que as mulheres, eu não sei se é não, mas que as mulheres ganham menos do que os homens. Eu trabalhei em empresa, eu tinha um bocado de mulher que ganhava mais do que eu, na mesma função, que eram mais antigas. É a única experiência que eu tive. Em duas empresas que eu trabalhei, algumas mulheres na mesma função começaram ganhando mais do que eu. Eu demorei 2 anos para chegar
no mesmo patamar delas. Ou eu sou mulher, ou a empresa estava errada. Alguma coisa está errada nessa história, porque eu era quem ganhava menos. Mas digamos que seja. No reino de Deus não tem isso. Mulher, homem, não é, gentil, grego, acabou isso. Judeu, grego, ceta, acabou isso. E essa parábola mostra exatamente isso, que no reino de Deus a recompensa é a que Deus dá, pelo sua justiça santa, perfeita. E aí quando a gente lembra o que o autor aos Hebreus escreveu, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem é galardoador, quem é recompensador é Deus, e isso acontece com aqueles que o buscam. E isso tem a ver com a nossa individualização também na nossa visão de reino de Deus, e às vezes de ingratidão. Eu costumo contar, e isso vai se desenvolvendo, e isso, eu pensei que ela ia esquecendo, ela vai melhorando. A gratidão que Zara tem pela nossa casa própria, uma casinha, não é essas coisas não, mas de vez em quando ela está ouvindo passarinho no jardinzinho que ela montou, e agradecendo a Deus por isso. Mas já faz 10 anos que a gente está na casa, e ela, como se ela tivesse entrado ontem. Gratidão a Deus. Às vezes a gente se acostuma com o que Deus nos dá e acha que Ele tem a obrigação de dar mais. Aí a gente fica criticando quem reivindica, não é, quem decreta, mas de alguma maneira a gente está fazendo a mesmíssima coisa. Quando a gente contesta a justiça de Deus, a maneira de Deus galardoar é a dele. A gente merecia, era um inferno, a gente já está no lucro e a gente sempre quer mais. Esse é o nosso problema. A recompensa de Deus sempre é justa. Não fui injusto com você, disse o Senhor. Ele é galardoador, Ele é quem nos dá segundo o que Ele acha que Ele quer, nem que a gente merece não. Queridos, quando a gente fizer tudo e um pouquinho mais do que a gente puder no reino de Deus, quando a gente for daquele ativo que fizer muito mais do que se pede, a gente vai ganhar um título, trapo de imundícia. A gente ainda vai ser visto como ninguém muito especial, porque é o que nós somos. Nós não somos nada, nós vivemos pela graça, que é favor imerecido. Mas tem gente que não aguenta isso e quer, segundo a sua própria justiça, esse é o senso de recompensa, ser recompensado. O nosso irmão pastor Armando Filho, ele é um dos pastores auxiliares da igreja presbiteriana de Candeias. Armando Filho, pouca gente sabe disso, mas há uma canção dele que diz assim: não há inúteis na casa do Pai. Não há inúteis na casa do Pai. O reino de Deus não pode ser medido por parâmetros humanos, por percepção de recompensa humana. O reino de Deus não pode ser entendido como alguma coisa de mérito, sabe, crescimento meritório. A gente vive pela graça, só pela graça. Todo mundo que está na igreja está sem merecer. Todo mundo que trabalha no ofício da igreja, no ministério da igreja, na sociedade interna da igreja, está pela graça e não porque merece. Do pastor, sabe, a criança mais ingênua da igreja, todos nós somos galardoados pela graça de Deus. E a nossa visão humana, ela tem que ser desconstruída para a gente entender melhor o reino de Deus. A visão humana, ela tem que, sabe, o apóstolo Paulo disse que ele teve que se despir do velho homem para se revestir. A postura tem que ser essa mesmo, se desconstruir para se reconstruir correto. A gente às vezes vem com alguns defeitos de fabricação do mundo e que a gente quer trazer isso para a igreja, mas no reino de Deus é diferente. E pedir a Deus a graça de acabar com a murmuração. Tem gente que sofre sem motivo, sabe? Acha que
está sendo o mais injustiçado, a mais injustiçada dos injustiçados. A gente deve parar de murmurar e deve agradecer a Deus. Quem alega que não tem espaço, cave o seu. Hoje está tão fácil fazer isso. Vá para o YouTube, abra um canal, fale de Jesus. Se você acha que não tem espaço, vá para uma favela, leve donativos, sabe? Vá para um morro, vá para as madrugadas de oração, vá para o hospital, seja voluntário no hospital. Vá ser voluntário no hospital, vá ser voluntário no presídio. Ninguém quer, né? Pouca gente quer isso. Tem quem queira, né? Nossa irmã, a líder do Ministério de Visitação, gosta de hospital. Tem quem gosta desses ambientes assim. Eu tinha um aluno que o ministério dele era no presídio. Tem quem gosta, mas são exceções. Geralmente a gente quer, Paulo já dizia isso, os dons espetaculares, os dons que aparecem, mas no reino de Deus, quem aparece é Jesus. Então a gente tem que ser grato a Deus por aqueles que lideram em alguma função que aparece, louvar a Deus por aqueles que fazem. A gente quando vê para a Santa Ceia, a mesa está tão bonita. Às vezes quem faz isso é Narcisa, geralmente agora é Narcisa, quem está com problema com o diaconato, ela vem cedo, sem ser no horário do culto, arruma tudinho, né? Às vezes ela e Suzana fazem, vão embora e ninguém nem vê. A gente só vê a mesa pronta, bonita, usufrui da estética, da beleza, do momento, mas não sabe quem fez. Não há inúteis na casa do Pai. Todos nós somos chamados para esse reino de amor, reino de graça. A Bíblia toda fala que nunca deu certo murmurar. Vocês lembram de Miriam, a irmã de Moisés, né? O que aconteceu com ela? Virou, pode dizer que eu sou ruim de memória. Lepra. Qual foi a outra? A Adriana está lembrando outra aí, que virou estátua de sal. De Ló, não é? Murmurar não dá certo. Teve um outro episódio que houve uma murmuração em Israel, o chão se abriu, o povo caiu. Murmuração não dá certo. Trabalhar com alegria, com garra, sabe, com mútua ajuda. Não é com autoajuda não, viu? Esse negócio de autoajuda, eu sempre digo que é muito complicado. Autoajuda. O meu primeiro livro, quando eu lancei, foi numa Bienal Internacional em Recife, no centro de convenções. E aí ele foi categorizado como autoajuda. Quando eu estava dando entrevista, ela disse: eu não acho que seja de autoajuda não, porque se fosse de autoajuda, eu tinha escrito ele só para mim mesmo. Autoajuda, né? Eu escrevi para mim mesmo. É um exemplar, né? E eu me ajudar com ele. Mas a intenção é que ele venha propiciar ajuda do alto. Que a gente precisa de ajuda do alto e ajuda mútua, uns aos outros. É assim que é na casa do Pai. Ele é galardoador. Ele não gosta de ver gente parada, desocupada. Ele é quem nos contrata, Ele é quem vem atrás de nós. E a vinha que nós trabalhamos é o reino dEle, é a obra dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Amém? Que Ele nos abençoe com essa palavra. Eu perguntei se não ia ter a classe de casais, mas eu esqueci das crianças, né? Eu estou vendo a nossa irmã ali, e eu acho que eu comi foi o tempo da escola todinha. Depois vocês me crucifiquem. Também tem não, né? Que bom então. Vamos devolver a palavra ao nosso superintendente. Glória a Deus por essa palavra, reverendo. E o Senhor falando, me vieram duas coisas à mente, né? Primeiro, que o campo do Senhor realmente é vastíssimo. Às vezes a gente fica teorizando muito, mas se a gente estiver na nossa casa e for capaz de ser crente dentro de casa, já é uma grande obra que a gente faz para Deus, né? Um filho que é disciplinado, obediente aos pais,
está fazendo a obra do Senhor, o marido que ama a mulher que pode ser submissa ao seu esposo, tudo isso já é uma grande obra de Deus, quanto mais as outras coisas. E que muitas vezes, né, o cristão que está em casa se pega naquela desmotivação, às vezes uma indisposição para vir à igreja, né? Quando a gente vem à igreja, como o Senhor falou, a gente está prestando um serviço a Deus. O simples fato de a gente sair da nossa casa e vir e sentar aqui, a gente está prestando um culto ao Senhor, um serviço a Ele, a adoração a Ele que é devida. E, claro, que às vezes a indisposição nos acomete, né? Às vezes no sábado à noite a gente já está pensando, meu Deus, amanhã tem que ir para a igreja. Vocês não estão sozinhos, eu também já tive esse tipo de pensamento. Mas de 15 anos, né, que o Senhor me chamou, eu nunca me arrependi de ter vindo à igreja quando estava indisposta. Nunca me arrependi de ter chegado aqui aos trancos e barrancos, ter sentado e ficado. Mas muitas vezes, quando eu obedeci ao impulso da indisposição, eu me arrependi de ter ficado em casa. Né? Muitas vezes, para que eu fui ficar aqui e não fui para a igreja, meu Deus? Então, não estamos sozinhos, nós sentimos isso, nós temos esse tipo de pensamento. Óbvio que quem não está aqui muitas vezes é por uma razão legítima, um serviço, uma doença, enfermidade, algum tipo de limitação real. Mas às vezes a preguiça pega o crente, já me pegou, já pegou meus pais, enfim, e pega a gente mesmo. Mas se viermos, tenho certeza que nós nunca nos arrependeremos, que a gente ainda vem para cá, presta um culto a Deus e Ele ainda nos abençoa, né? Estamos fazendo só a nossa obrigação e mesmo assim, Deus Ele nos agracia de tantas formas. Então, obrigada por essa palavra, que ela sirva de ânimo, que ela sirva de uma motivação aos irmãos que também estão em casa, que nos acompanham, aqueles que nos conheceram apenas pela transmissão, e se puderem, venham nos fazer uma visita presencial. A gente está aqui em Juazeiro, no bairro Santo Antônio, pertinho do Núcleo Regional de Saúde. Então, podem vir, serão muito bem-vindos. E, como já foi dito pelo pastor, haverá classe, né, Jússi, de crianças. E vamos orar agora ao Senhor, encerrando esse primeiro momento da nossa escola bíblica. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, te exaltamos, te agradecemos pelo riquíssimo privilégio que o Senhor nos concede de nos fazer obreiros da sua seara. A sua palavra também nos diz, meu Deus, que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. E isso nós fazemos nesse instante, Pai. Tão grande é o campo, tão vasto é o campo, Pai. E nós rogamos ao Senhor que traga trabalhadores para a sua seara, que o Senhor traga pessoas que estejam dispostas a te servir, Pai, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o campo. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor também nos chamou e o Senhor mesmo tem nos trazido dia após dia, e muito mais do que nos dá o privilégio de simplesmente servir ao Senhor, o Senhor ainda nos abençoa de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira que nós temos consciência de que não merecemos, meu Pai, mas te agradecemos. Que o Senhor possa abençoar cada um que está envolvido na obra do Senhor, a cada um que vem à igreja obedecendo, Pai, o seu chamado, a sua santa convocação. Que o Senhor possa abençoar também aqueles irmãos que estão em casa, desejosos de estarem aqui presencialmente, daqueles, meu Pai, que por alguma razão não estiveram, mas que o Senhor possa quebrar essas barreiras, Senhor, que o Senhor possa quebrantar os corações, que o Senhor possa nos permitir mais e mais dessa comunhão entre os irmãos, meu Deus. Nós te agradecemos por este espaço físico, sabemos que a igreja é cada um, cada pessoa, cada irmão. Nós compomos a igreja, mas te agradecemos porque temos um espaço para estar congregados. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada local que o Senhor faz de congregação do Senhor também, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso chefe, é o nosso patrão, é o nosso comandante, o Senhor é o nosso Senhor. Nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela saúde, pela fé, pela esperança, pelo amor que tão abundantemente o Senhor tem derramado em nós e por meio de nós, meu Pai. Te pedimos um restante de domingo abençoado, tranquilo na sua presença, que cada um possa vir à noite para também cultuar ao Senhor, para também te prestar o louvor que te é devido, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te oramos, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Um bom domingo, meus irmãos. Deus abençoe.